Olá, gente boa! Que alegria poder falar com você. Seja bem-vindo ao Palavra Liberada. E hoje eu quero tratar sobre a carta de Jesus à sua igreja em Filadélfia. Né? Mas antes, porém, de trazer uma ligação, link com essa igreja da Ásia Menor, com o nosso tempo pós-moderno, especialmente com nossa igreja local ou com as nossas igrejas nos rincões do Brasil, eu queria pedir a você, se você já é inscrito em nosso canal, por gentileza, dá um joinha aí, né? E compartilhe com aqueles que você entender que possa ser abençoado com essa palavra, ok? E se você não é inscrito em nosso canal ainda, nos dê a honra de se inscrever em nosso canal. Estamos com uma meta bem singela, bem simples, de chegarmos a 500 inscritos para fecharmos aí essa meta, fecharmos aí esse ciclo, ok? 500 inscritos. Estamos aí com 300 e alguma coisa. Eu queria contar com você e eu pediria a você que, por gentileza, pudesse compartilhar essa palavra com outras pessoas a fim de nos apoiar aqui no canal, ok? Vamos lá então, no Liberando a Palavra. João escreve esta carta, a carta a Filadélfia, e ele inicia dizendo assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: o que é verdadeiro, o que é santo, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha ninguém abre, conheço as tuas obras, eis que ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força e guardaste a minha palavra, guardaste o meu nome. Te conheço bem, sei que tem pouca força. E aí que eu quero trabalhar com você nos próximos minutos. João escreve 7 cartas em nome de Jesus à sua igreja na Ásia Menor. E essa Ásia Menor fica onde? Fica hoje na Turquia, onde temos acompanhado esse terremoto de magnitude 7,5, que matou, feriu, atingiu, na sua totalidade aí de números incontáveis, ultrapassando 300 mil pessoas diretamente atingidas, não é? Isso bem como também a Turquia e também a Síria, que são países vizinhos. Mas é interessante que desde o registro dessa carta, já havia essa questão geológica ali naquela região. E nós vamos falar também da questão geográfica, né? Geograficamente falando, hoje essa Ásia Menor, as 7 igrejas, resume-se todas elas na Turquia. E a Turquia é um país interessantíssimo, porque a Turquia fica entre a Europa e a Ásia. É o meio, não é? É uma porta de entrada. E a sua cultura é bem interessante. Uma parte ela é totalmente ocidentalizada, a outra parte toda orientizada, não é? Ou seja, uma parte é bem muçulmana e a outra parte ela é bem voltada para o ocidental. Bem como também já era assim naquela época, e o imperador de Roma, que dominava toda aquela região, o maior império dos tempos bíblicos, ele tinha que necessariamente passar por ali. Era a porta de entrada para a Ásia, era justamente Filadélfia, era justamente a Turquia hoje, a porta de entrada entre a Europa e a Ásia. E naquele período, então, havia ali um culto ao imperador em Filadélfia. E João escreve essa carta por volta dos anos 80 depois de Cristo e diz que conhece a realidade daquela igreja e aquela cidade de Filadélfia era uma cidade pujante, uma cidade de passagem, uma cidade turística até, muita gente passando por ali. E aí o João diz, Jesus diz através de João à sua igreja: eu conheço as tuas forças. Ou melhor, você tem pouca força diante da cidade que você está, Filadélfia, igreja de Filadélfia. Sua pouca é pouca, pouquíssima força. Isso retrata demais as nossas igrejas contemporâneas, especialmente as nossas igrejas locais, a nossa igreja local, na nossa cidade chamada Macaé, uma cidade
poderosa, uma cidade estratégica para o Brasil. 80% do petróleo brasileiro sai da nossa região, porém a nossa força diante do poderio da cidade é pouca, mas Deus conhece e reconhece. E ele diz o seguinte: olha, eu reconheço vocês porque apesar essa pujante cidade que você está, apesar do envolvimento que é natural do relacionamento entre as pessoas, conheço a sua força, sei aí da multicultura que vocês vivem aí, e ainda assim eu conheço a sua força e guardaste a minha palavra em meio a um mundo secularizado, um mundo carcomido pelo pecado. Eu conheço as suas obras e coloco diante de ti uma porta aberta, porta essa que ninguém pode fechar. E por que ele falou isso naquele período? Logicamente, o Apocalipse, essa é uma das partes que podemos dizer pregáveis às 7 igrejas da Ásia, porque todo o Apocalipse ele precisa de uma chave hermenêutica para que você possa estar compreendendo a leitura do texto, né? E aí você vai ter que encarar, ou vai encarar de forma literal, ou vai usar as chaves hermenêuticas para a interpretação do texto. Muitos levam de forma literal, né? Igual lá é muito comum falar sobre a besta do Apocalipse, etc. e tal, e todas essas coisas são forma alegórica, e aí precisamos saber como interpretar isso aí. Mas essas cartas não, isso aí é um assunto para um outro vídeo que eu vou criar em breve. Mas essa carta está clara, as 7 cartas estão claras. E o que me chamou a atenção para compartilhar com vocês aqui é justamente o seguinte: olha, por ter guardado a centralidade da palavra, eu vou colocar diante de vocês uma porta aberta. Isso é muito contemporâneo porque eu entendo que independente dos governos, independente da situação econômica, da situação política em nosso país, no Brasil e no mundo, Deus tem para os seus uma porta aberta. Porque em meio a uma cidade secularizada, Deus conhece a nossa força, uma vez que estamos centralizados na sua palavra. E outra coisa interessante, nota de rodapé para concluirmos aqui, naquela época existia, naquele período, um deus ali chamado Jano. Eles dependiam totalmente de Jano, a cidade de Filadélfia. Por quê? Toda vez que o sacerdote lá de Jano entrava no templo, Jano tinha duas caras, né? Uma cara carrancuda, no primeiro dia do ano o sumo sacerdote entrava lá, outra cara sorrindo. Ou seja, quando o sumo sacerdote de Jano entrava no templo e a cara estava carrancuda, sinal que aquele ano teria terremoto, teria maremoto, teria dificuldades, né, para romper aquele ano. Mas quando o Jano estava com a cara alegre, significava que aquele ano seria um ano de bênção, não é? E aí Deus manda a carta à sua igreja em Filadélfia, na cidade poderosa de Filadélfia, para dizer o seguinte: olha, vocês não dependem de Jano, dependem de mim. Quem abre a porta não é Jano, sou eu. Não é? Quem determina as coisas não é Jano, sou eu. Dependa de mim e eu estou colocando diante de vocês uma porta aberta. E a porta que eu abro, ninguém, absolutamente ninguém, pode fechar. Confie nisso, assim diz o Senhor em Apocalipse capítulo 3, versos de 7 a 13, em que ele relata, ele declara essa carta de amor à igreja de Filadélfia. O que eu quero dizer para você, e concluindo, nós somos a igreja desse tempo. Nós somos a carta de Filadélfia nesse tempo. E Deus tem para mim e para você uma porta aberta. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Deus conhece a nossa força e sabe que temos pouca força diante desse mundo secularizado. Mas Ele tem nos guardado. E a nossa dependência, ou independente dos governos do tempo, a nossa confiança deve estar totalmente no Senhor. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Entenda que Deus coloca diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechar. Graça e paz, beijo no coração e até o próximo vídeo.